Abrindo-se para a abundância, 19º dia, vendo problemas e dificuldades como dádivas. A história de Carrie. Carrie veio de uma família de classe média, mas seu pai mal tinha sobrevivido à Grande Depressão. E como muita gente daquela época, tinha muito medo de nunca permitir a si mesmo ou a seus filhos desfrutar de sentimentos de segurança ou abundância financeira. Carrie tinha educação e treinamento suficientes para ganhar a vida muito bem, mas com idade na faixa dos 35 anos, via-se cada vez mais fazendo escolhas que resultavam em viver na pobreza. Como dizia sua mãe, ela morava em cabanas e com dinheiro suficiente apenas para continuar indo em frente. Como cliente de terapia por muitos anos e depois como praticante de um caminho espiritual que examinava a consciência em todas as coisas, encontrou muitas raízes para esse padrão. Uma por uma, ela abriu mão de usar suas circunstâncias infelizes para punir a si mesmo e aos outros, como o ressentimento dos pais pelos fracassos que tiveram, como superioridade ilusória em relação àqueles com mais abundância e, portanto, materialistas demais, como uma defesa por não ser tão bem-sucedida como os outros esperavam que fosse e assim por diante. Como resultado desse trabalho espiritual, muitas coisas mudaram na sua vida externa. Vivia melhor, trabalhava naquilo de que gostava, casou-se com um homem maravilhoso e tinha uma família. Não obstante, a falta de dinheiro parecia ser uma questão constante. Na medida em que seu trabalho e práticas espirituais se aprofundavam, na medida em que seu relacionamento com Deus se expandia, ela tornou-se gradativamente mais enraizada num profundo sentimento de segurança. Certo dia, numa meditação dirigida de Yom Kippur sobre o tema de perdão, ela recebeu uma orientação surpreendente e muito direta. Você precisa se perdoar por se preocupar com dinheiro, e a partir desse momento deverá considerar toda ansiedade nessa área como um pecado. Carrie ficou chocada pela força dessa instrução, mas também pôde sentir a verdade que ela encerrava. Ela compreendeu que essa palavra, pecado, estava na realidade apenas se referindo a um erro espiritual. Havia maneiras sutis pelas quais ela vinha sendo indulgente com velhos hábitos, especificamente medos e pensamentos negativos que ela já havia a essa altura realmente superado. Ela percebeu que ser indulgente com esses velhos hábitos já não era um uso da sua consciência que valesse a pena. Trabalhando com essa orientação, ela descobriu que havia um lugar do lado esquerdo do seu corpo que realmente se fechava quando ela começava a entrar pelas suas velhas crenças sobre nunca haver o suficiente e nunca obter o que se precisa. Através desse sentimento do que estava acontecendo com a sua consciência, ela aprendeu que quando se fechava internamente, isto literalmente fechava também o fluxo do universo para ela. Isto, é claro, confirmava suas crenças negativas de que não havia o suficiente. Na medida em que ela trabalhou para manter-se aberta, mais e mais abundância fluiu, através do trabalho, herança, presentes e muitas outras formas e meios inesperados. Ela reduziu suas horas de trabalho para ter mais espaço para criar seus filhos. Apesar de seu marido ter um emprego no serviço público com um salário reduzido, ambos tinham dinheiro suficiente. Sua fé se justificou verdadeiramente e a antiga ferida que ela trouxera da família estava finalmente curada. Como a orientação recebida havia indicado, tudo está bem. Então, esta é a história de hoje. Desejo a vocês uma boa reflexão,
um ótimo domingo e um bom trabalho. Eu sou a Aline Gomides, facilitadora do Patchwork Regional de Goiás. Namastê.